felizes para mais uma vez realizarmos o estudo do Evangelho da doutrina espírita nessa noite de hoje. Mas essa oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos tanto pelas redes sociais, pelos meios eletrônicos, mas também por meio dos nossos sentimentos e da nossa vontade, não só de melhoria íntima e coletiva, mas também de transformação que nós temos a grata oportunidade de realizar, tanto para nós quanto para a casa, a morada terrena na qual a gente habita. Nessa noite de hoje, nós teremos felicidade, alegria de receber nosso irmão Tadeu, com o tema Fizemos tudo quanto nos ensinastes, mas nada conseguimos. Isso. Logo depois ele vai ter a oportunidade de falar melhor. Alguns recadinhos, alguns já de praxe, mas sempre para frisar e para não deixar se esquecer. Todas as segundas realizamos o estudo do Evangelho, da doutrina espírita, sempre às 7h30 da noite, ao qual a gente transmite pelo Instagram. E durante a semana nós colocamos o vídeo também no YouTube. Logo assim que terminamos de fazer a transmissão ao vivo, esse vídeo ele é compartilhado no próprio perfil do Grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz. Só vocês procurarem lá o ícone IGTV, vocês vão ter a oportunidade de assistir por lá também. Mas como eu disse também no YouTube, o canal do YouTube é o nome do Grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz. É importante digitar tudo, porque no YouTube já existem alguns outros canais chamados Grupo Caminho da Luz ou só Caminho da Luz, então vocês acabam não sendo direcionados ao grupo do YouTube aqui da casa. Também, todos os dias, sempre às 7h30, nós estamos realizando o Evangelho lá. Aqueles que tiverem interesse, entrem em contato pelo próprio Instagram, via direct, mandem para a gente que vocês têm interesse. Nós iremos adicioná-los depois num grupo específico do Evangelho no Lar, onde todos os dias nós enviamos qual capítulo ou qual trecho nós iremos estudar, além de uma página do livro Sinfonia da Vida, bem como a prece que nós estamos realizando. Também realizamos a fluidoterapia, hoje à distância, mas o procedimento é praticamente o mesmo. Aqueles que tiverem interesse, é toda segunda-feira a partir das 22h30 da noite. Quem tiver interesse, entre em contato também via direct do Instagram, deixe seus dados, nós iremos encaminhar depois o link para preencher, tá? E nós começamos agora, se não me engano, há 3 semanas atrás, ou 4, me fugiu, nós retomamos o trabalho do programa Renascer, que também, contudo, por enquanto, via redes sociais. E mais uma vez, quem tiver interesse, entre em contato via direct para que a gente possa enviar o link. Então, como vocês podem ver, os trabalhos da casa, ainda que à distância, continuam sendo realizados para que a gente continue fazendo esse estreitamento de sentimentos, de desejos, para que a nossa vida continue da melhor maneira possível. Tá? Vamos uma página do Sinfonia da Vida. Agradecimento. Quando você sair de um problema, de uma doença ou daquela enfermidade que o acompanhava por um longo período, agradeça. Não fique relembrando os instantes infelizes de dor, de sofrimento. Relembre os momentos em que você sentiu a presença do seu amigo espiritual, do seu anjo da guarda, que colocou a mão em sua cabeça, abençoando, fazendo com que o remédio fizesse efeito, que o problema, que parecia sem solução, tomasse novos caminhos e se resolvesse. Agradeça e lembre-se da luz que hoje o ilumina e peça forças para não se engrandecer, mas para pedir por aqueles que passam pelo mesmo caminho, antes trilhado por você. Não deixe que as lembranças de dor o envenenem, mas deixe que as lembranças do alívio o iluminem. Com gratidão e amor, Radaz Abidu. Só para não esquecer, esse é um livro aqui da casa, produzido, psicografado aqui pela casa. Quem tiver interesse também em adquirir, pode entrar em contato com a gente, nós enviamos via correio. Bem,
Sendo assim, eu convido mais uma vez a todos os irmãos e irmãs para de novo nos recolhermos junto ao nosso coração, sede e morada de nosso Pai amado, agradecendo a Ti, Deus querido, por mais essa noite e por mais uma vez nos abençoar e nos permitir que, unidos com o mesmo sentimento de amor, possamos trilhar esse caminho de agradecimento, de iluminação, de crescimento, de superação. Mais uma vez, pedimos que nosso Mestre Jesus esteja junto de nós, nos inspirando sempre ao longo de nossa jornada, iluminando sempre o nosso caminho, abrindo nossos olhos do Espírito, para que possamos enxergar todas as bênçãos que os dias têm a nos oferecer. A nossa Ave Maria Santíssima, nossa mãe querida e companheira, que a Senhora envolva cada um de nós, seus filhos e filhas, em seu manto de paz, de amor, de carinho e bondade, nos abençoando e nos protegendo. Pedimos também a espiritualidade amiga e benfeitora, que incansavelmente nos ajuda, nos assiste, nos inspira, está sempre ao nosso lado, que mais uma vez nos auxilie na compreensão do estudo de hoje, para que os ensinamentos que nosso irmão Tadeu tem a nos trazer se transformem em ferramentas para a nossa própria felicidade. Em especial, pedimos também a espiritualidade amiga que inspire nosso irmão Tadeu para que as suas falas nos toquem profundamente e façam parte não só do nosso cotidiano, mas também de todas as nossas existências a por vir. É com esse sentimento, é com essa alegria que iniciamos mais uma vez o trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Tadeu, fica à vontade. Boa noite a todos que nos acompanham. Sei que é um pouco novo para todo mundo, mas a gente vai se ajustando às circunstâncias e, muito embora estejamos presentes fisicamente aqui, somente nós dois, nós sabemos que a espiritualidade na sua presença, no seu zelo, nos acompanha e nos envolve com todo carinho, além de todos vocês que assistem aí, através da alegria, da tecnologia que nos une nesses momentos em que um abraço tem feito tanta falta. O tema da noite, ele foi extraído de um capítulo do Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, chamado do Tabor e a Planície. E a questão muito interessante por trás dessa expressão, que na verdade é um questionamento, ela nos faz refletir sobre os nossos próprios processos de aprendizado. Fizemos tudo quanto nos ensinaste e nada conseguimos. A gente pega essa fala, ela está na observação de Amélia Rodrigues contida na passagem evangélica, em que Mateus, Marcos e Lucas eles registraram naquele momento Jesus, depois de descer do Tabor, do momento da transfiguração, ele encontra um pai em desespero, pedindo auxílio para um filho em ataques epiléticos e num processo de obsessão já longo, e que seus discípulos não conseguiram auxiliar. E Jesus ampara esse jovem, esse menino, e nós conhecemos os versículos, o capítulo, o versículo, conhecemos a história através dos evangelistas, mas dentro da doutrina espírita existe um tesouro, uma alegria muito grande para nós, pelas mãos da própria Amélia Rodrigues em outras tantas narrativas, pelas mãos de Humberto de Campos e de todos aqueles que, por intermédio de médiuns sérios e comprometidos com Jesus, nos trouxeram o cotidiano desses momentos em que a história registrou para nós as passagens mais importantes do seu ensinamento.
É muito legal a gente poder ler o contexto em que esses ensinamentos nos foram transmitidos, porque eles se tornam mais amplos para a nossa possibilidade de observação. Quando Jesus, na sua natureza de espírito superior, de espírito crístico, ele nos traz a alegria da sua presença encarnada no mundo. Imaginemos a dificuldade que essa alma sublime encontrou para sintetizar os ensinamentos que ele precisava nos deixar importantes, levando em consideração a nossa imaturidade espiritual e as dificuldades de entendimento na qual nós ainda vivemos. E daí a gente começa a perceber a importância dessas entrelinhas e de muito daquilo que a história não registrou do encontro de Jesus com o povo. Detalhes importantes e simples, como os momentos em que a própria Amélia Rodrigues narra nessa passagem a ternura no olhar de Jesus, compadecido da situação daquele jovem, o olhar que ele lança aos seus companheiros, aos seus discípulos, sem repreensão e sem mágoa, mas entendendo na alma humana as limitações e as dificuldades tão grandes ainda a serem vencidas, em prol do próprio crescimento íntimo, na nossa luta e no que nós enfrentamos, para podermos alcançar as dimensões espirituais, evolutivas, e ainda nos falta conquistar numa caminhada muito longa. E essa passagem em que Jesus ampara esse jovem, ela está registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E é interessantíssimo a gente pensar o contexto dessa pergunta dentro da própria ideia da construção da fé. Porque quando nós nos propomos a realizar alguma coisa e teoricamente seguimos as instruções corretas, nós esperamos que os resultados sejam aqueles almejados. Mas quando os resultados são diferentes dos nossos, dos resultados que nós esperamos, dos nossos objetivos, muitas vezes nós nos colocamos a questionar. Muitas vezes esses questionamentos nos levam a certo grau de insatisfação, que por vezes nos fazem abandonar as tentativas de acerto ou de refazimento daquilo que nos leve à conquista do que a gente almeja. O processo espiritual é da mesma maneira. Nessa fala de Amélia Rodrigues, existe uma surpresa narrada por ela, porque por mais que a gente pergunte, a gente leia, e é claro que quando a gente lê algo e a gente tem um contexto maior, a gente percebe nuances das intenções contidas, e a gente vê na fala esse questionamento: o que é que nós fizemos de errado? Porque teoricamente fizemos tudo que Jesus nos ensinou. Essa é uma fala de um dos discípulos. Quando Jesus, descendo do Tabor, encontra aqueles discípulos que ele deixou para trás, quase que em desespero por não terem conseguido afastar daquele jovem o obsessor que há tanto tempo o castigava. E quando a gente olha essa situação do ponto de vista da obsessão, que é uma alegria que a doutrina espírita nos permite ver na entrelinha, Jesus explica para os seus discípulos naquele contexto em que o obsessor, invisível aos olhos da matéria, e o jovem, tratado ali como epilético, eles foram companheiros de desventuras em outros momentos, em que, vivendo a vida sem a compreensão da natureza do espírito, eles se lançaram a vários infortúnios, e ali estavam agora, um
cobrando do outro aquilo que ele se sentia por direito cobrar, por ter sido lesado em algum momento pelas condutas do outro. A vingança nunca justifica as nossas condutas. E o processo da lei divina, ela se dá sempre apesar da nossa vontade, tanto no reajuste daquilo que nós mesmos necessitamos e tentamos tardar, quanto daquilo que nós muitas vezes julgamos acerto nas nossas atitudes, por uma compreensão momentânea da vida, mas as próprias leis de causa e efeito vão nos mostrar que nós, em algum momento, nós não fizemos como deveríamos dentro da harmonia, dessas leis de amor e justiça que regem não só a vida no planeta Terra, mas tudo aquilo que é obra de Deus no universo da criação. Quando Jesus se aproxima, e a narrativa de Amélia Rodrigues aponta a exaltação dos discípulos, a irritação, o medo de alguns e a condição psicológica deles ali, o pai desse jovem nem pedia a Jesus ajuda. E o que é interessante é que Jesus vira para ele e pergunta: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E esse pai, que já convivia com a dificuldade desse filho há muito tempo, ele responde a Jesus de uma forma muito interessante. Ele diz: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E a gente pensa, como que alguém que crê pode afirmar que possui nele mesmo incredulidade, ou seja, um contrassenso ou uma contradição do que a gente afirma. Mas essa contradição nós vivemos no nosso cotidiano, e dentro do Espiritismo nós aprendemos a observar isso. Todas as vezes que as provas e as lutas da nossa transformação nos convidam a lidar com elas e abalam as certezas e a arrogância da fé e do orgulho, o orgulho que a gente acredita ter de uma fé incipiente que a gente julga maior do que ela é. Porque quando Jesus tem essa conversa com esse pai e ele se aproxima para poder ajudar aqueles dois espíritos, porque na intenção de amor o Cristo não se propõe a amparar somente ao rapaz, que está sendo ali visivelmente atacado pelas crises epiléticas dentro do processo da obsessão. Jesus se propõe a cuidar dos dois espíritos que, num sofrimento mútuo, se emaranharam nas leis da vida, nas leis amorosas de Deus, e ali, naquele instante, encontravam oportunidade de começarem um caminho de reconstrução íntima. E quando Jesus se propõe a isso, um dos discípulos, como a justificar a si mesmo e aos seus companheiros, ele faz essa afirmativa a Jesus. Na verdade, não é uma afirmativa, é uma afirmativa com uma interrogação, não é? Fizemos tudo quanto nos ensinaste e nada conseguimos. Só que é interrompida a fala na própria narrativa da Amélia Rodrigues. Ela deixa uma reticência para que a gente entenda, na sequência da própria observação dela, as intenções por trás daquela fala, quando ela aponta para nós o seguinte trecho do livro: a arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. O sinal do fracasso do orgulho é como chama de fogo a requeimar. E ela observa a bondade, a comoção de Jesus, ela observa a gratidão silenciosa no olhar do rapaz, quando Jesus o ergue, e a gente fica com essa reflexão. É claro que há muito mais nesse capítulo, a gente vai chegar depois no desdobramento dessa observação,
Mas aqui fica para nós uma reflexão da construção da própria fé, porque a gente começa então a se questionar o que nos escapa a atenção no desejo de aprendizado. Em quais detalhes estão estão todos os valores de aprendizado que Jesus sintetizou nos vários momentos em que, com a sua relação, com os discípulos e com a população, ele deixou gravado para nós esses ensinamentos. O que escapa às nossas observações? Para que a gente possa fazer uma reflexão muito sincera sobre esse processo, a gente tem hoje o tesouro que a doutrina espírita é. Porque nós temos no Livro dos Espíritos e em todas as outras obras que compõem os alicerces de amor dessa doutrina, nós temos recursos valiosíssimos para que a compreensão que a gente tem da vida hoje ela ganhe uma dimensão mais ampla e essa dimensão possa abranger os detalhes que estão nos escapando. Os pequenos valores desse aprendizado que realmente irão transformar a nossa natureza nos processos da fé que se constrói inabalável, podendo agora compreender e olhar, como a gente já conhece, a razão face a face em qualquer época. Fé que se constrói agora por uma clareza em que a alma avança na maturidade da consciência e nesse processo de crescimento íntimo ela passa a olhar a si mesma de uma forma diferente, e ela passa a olhar o outro com a mesma diferença no olhar. Uma diferença agora que não mais carrega somente o peso das informações, a mesma informação que constrói comportamentos extremistas, uma fé que muitas vezes leva o indivíduo ao fanatismo e à rejeição do outro, naquilo que ele não compreende nem de si e muito menos do outro, mas uma fé em que a reflexão dos aspectos de uma misericórdia e de um amor divino fazem a gente repesar as nossas aflições, nos dão força e coragem para que a longo prazo possa emergir da nossa natureza íntima os inúmeros conflitos morais e pessoais que nós carregamos de séculos e séculos de existência, para que agora possamos aprender com mais maturidade e segurança que as leis de justiça em que Deus escreve a ordem de tudo, elas se constroem acompanhadas da caridade e do amor. E esse amor eu aprendo a ter para com as minhas próprias imperfeições, eu aprendo a ter para com as minhas próprias limitações, eu aprendo a construir neste olhar os valores da caridade moral que superam muito as nossas necessidades urgentes e desastradas muitas vezes de fazer um bem, que pode ser para o outro um mal. É muito interessante a gente refletir sobre essas coisas, porque somente na construção da ideia de sermos nós mesmos, cada individualidade, seres eternos, imortais, espíritos numa grande caminhada, numa jornada que hoje liga o nosso ontem, tudo aquilo que a gente almeja amanhã, é que a gente vai ampliar essa visão da vida, é que a gente vai começar a perceber a reconstrução do valor da fé em patamares mais duradouros do que atribuir a essa fé certezas frágeis que se constroem na própria visão do orgulho, como a Amélia Rodrigues narra na sua observação aqui, quando ela diz:
A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. O sinal do fracasso no orgulho é como chaga de fogo a requeimar. E à medida que a gente vai reconstruindo os nossos passos e vai entendendo essas certezas, a gente começa a perceber que as verdades da vida que a gente aprende primeiro para a gente. Isso não é egoísmo, isso é segurança. Porque quando a gente aprende para a gente a importância do perdão, e eu não digo que a gente aprende a perdoar quando a gente começa a aprender a importância do perdão, que a gente aprende o valor da caridade moral muito maior do que a caridade material, e nem sempre a gente está predisposto a essa caridade moral, a gente começa a se situar num ponto de realidade muito mais coerente e propícia ao crescimento do que nas fantasias em que muitas vezes nós nos deixamos projetar por um desejo de sermos maiores espiritualmente do que somos. Porque a grandeza daquele que compreende essas verdades e que busca em Jesus o desejo de aprender melhor o que Ele tem a nos ensinar, essa grandeza se oculta por trás de toda a aparência de humildade. E não de uma aparência forçada, mas daquilo que passa muitas vezes despercebido às nossas atenções mais desatentas. Porque nós ainda temos a dificuldade de compreender a nossa natureza espiritual, o que dirá de compreendermos o outro. E dentro dessa grande dificuldade, dessa grande mistura, espiritual que o nosso planeta é, num processo de aprendizado, cada um vive dentro da ordem que a lei de amor, justiça e amor, de justiça, amor e caridade, conseguiu situar ele da melhor maneira. E aí a gente começa a incorporar nas reflexões do perdão que a gente precisa aprender, da caridade que a gente precisa entender, o valor também do porquê Jesus nos orientava a não julgar. E todas as vezes que a gente amplia e reflete sobre essas coisas, se frustra tentando construir elas, nós precisamos nos voltar com mais esperança aos recursos de aprendizado que a vida nos oferece. E esses recursos não só se constroem pela alegria de todos os vivos, mas pelo dia a dia, do cotidiano, de relação nossa conosco, com as nossas ansiedades, com as nossas aflições, com os nossos sonhos, com os nossos medos e as relações que também estabelecemos com o outro a partir desses sentimentos. E é muito bonito quando a gente começa a ter a oportunidade dessas entrelinhas de contextos históricos da vida de Jesus, de lutas em que todos os que nós admiramos hoje pelas suas realizações passadas, que a gente vai enriquecendo a nossa compreensão. E eu gostaria de trazer para nós aqui um outro capítulo desse mesmo livro, em que a Amélia Rodrigues narra sobre o paralítico de Cafarnaum que é descido pelo teto da casa de Simão Pedro para que ele pudesse ser curado, porque a multidão não permitia que ele chegasse até Jesus. E a gente sabe pela narrativa dos evangelhos que Jesus curou aquele homem. O que a gente não sabe pelos registros históricos é o contexto de uma conversa que Jesus tem com Pedro após essa situação, em que, exausto, Simão percebe a necessidade de refazimento do Cristo, e ele tira Jesus do meio do povo, eles vão para a beira do lago, e ali Simão se põe a
a refletir sobre a grandeza daquela noite, a alegria de tudo que aconteceu, em que Jesus curou muitas pessoas. E enquanto ele observa, ele repara que Jesus está chorando. E ele não entende a situação e pergunta para Jesus se Jesus chorava. E aí ele acredita, na observação dele, que Jesus chora de alegria pela grandeza material daquele momento, né, de todos os que receberam um alento físico às suas necessidades. E Jesus diz para ele que sim, que ele chora, mas que não é por isso, né, não é por uma alegria do que foi feito, mas ele chora justamente porque muitos daqueles que ali, né, receberam todo aquele auxílio e todo aquele amparo não compreenderam a ele, Jesus. Porque a gente acredita que as coisas se fazem ocultas à sabedoria divina e aos olhos do Cristo por nós simplesmente julgarmos que eles não estão presentes ao nosso lado. Mas a percepção espiritual de Jesus e desses nossos amigos espirituais, ela é muito maior do que nós julgamos. E o livro narra aqui inúmeros, né, dos indivíduos que receberam do Cristo a cura material para as suas mazelas. Eles foram celebrar as suas alegrias em processos, nos mesmos processos que os levaram aos desequilíbrios que refletiram nas limitações físicas que eles traziam. O próprio paralítico de Cafarnaum é um deles, em que, naquele momento, pela narrativa de Amélia Rodrigues, em que os dois conversam sobre o processo de tudo isso, eles celebravam nas tabernas o que tinha acontecido, sem entender muito bem o que tinha acontecido. E nós vivemos muitas vezes como espíritos que não entendemos muito bem o amor, a providência divina, o auxílio de toda essa providência. E tudo isso tem relação com as nossas dificuldades, ainda hoje, de nos entendermos como seres imortais, espíritos imortais, num mundo em que tudo se faz passageiro. O exemplo mais tangível que a gente tem hoje é a própria ordem mundial das coisas, que mudaram, né? Se a gente não está falando em ordens políticas ou de outras naturezas que ainda precisam serem reformadas, a gente está falando da ordem de normalidade em que a gente vivia e dessa nova normalidade que tem acontecido em nossas vidas, com toda a situação de necessidade de precaução diante de um vírus que tem se mostrado invisível aos nossos olhos, mas capaz de impactar uma sociedade de 7 bilhões de espíritos. E a gente fala de uma sociedade física, porque quando Deus, né, cuida das providências, do amor e da sua bondade, essas impactam uma quantidade muito maior de seres, porque elas não só envolvem a todos nós que estamos encarnados, mas auxiliam também todos aqueles que estão desencarnados nesses quadros de necessidade. Não foi isso que Jesus fez quando ele amparou aquele paralítico, aquele epilético, né? Ele cuidou do processo em que dois, numa obsessão, né, ali precisavam de auxílio e amparo. Isso se desdobra aos seus familiares, a todos aqueles que se beneficiaram daquele aprendizado. E quando Jesus conversa com Pedro, à beira do lago, ele diz para Pedro uma coisa muito interessante. Ele fala assim: não creiais que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento apagam. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo
e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que não me podeis entender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Então, Jesus fala com ele da mensagem de amor que o Evangelho representa. E essa mensagem de amor, ela está embasada em tudo aquilo que o livro dos Espíritos vem ajudar a gente a construir de alicerce para entender as entrelinhas do que Jesus ensina. Ela está construída em amor, ela está construída, né, na própria ideia da eternidade, mas essa mensagem do Evangelho está sintetizada. E quando a gente pega algo que é extremamente rico de conteúdo, como esses capítulos, e faz um resumo, né, muitas coisas e detalhes se perdem nesse resumo. Claro que quando a gente fala de Jesus, ele sabia o que ele dizia, né? E à medida que a gente vai avançando na própria compreensão da vida, na própria maturidade da consciência, a gente vai aprendendo a rever as entrelinhas desses ensinamentos, a repensar esses ensinamentos, a rever as nossas condutas, a reconstruir a nossa relação com o outro. E o Evangelho, ele, por muito tempo, nós fizemos mau uso e abusamos desses ensinos de amor. Agora é hora da gente aprender a usar eles com prudência na construção dessa fé que nos cabe edificar a benefício dos caminhos que nós desejamos seguir. E quando a gente caminha nesses caminhos, o maior equívoco que a gente pode ter é aquele de que caminhamos sozinhos. Nós somos uma multidão de almas em processo de evolução. Caminhamos mais perto de um, caminhamos na retaguarda de outros e na vanguarda daqueles que talvez nem despertaram. Mas a verdade é que nesse grande processo coletivo, cada um de nós tem um valor que nos cabe, na necessidade que nós hoje recebemos como oportunidade de Deus na vida, a necessidade de transformar. A reencarnação é uma grande alegria para nós, e quando a gente avalia isso, a gente entende por que Jesus diz, né, que os painéis da vida se tornam tão deslumbrantes em cores, porque os nossos olhos físicos muitas vezes não têm a percepção necessária para observar o que está além daquilo que somos capazes de enxergar na nossa miopia. Agora, quando a gente começa a usar o nosso olhar de espírito, né, a gente começa a entender que num dia nublado o sol brilha lá em cima, começa a entender que numa pessoa raivosa tem um espírito às vezes fragilizado, começa a entender que nas próprias dificuldades dos erros que nós enfrentamos estão as reflexões que nos levam a mudanças de condutas que nos aproximam do que a gente julga um acerto. Porque quando a gente fala em erro e acerto, os Espíritos, eles nos ensinam que o erro ou o mal se define por aquilo que se afasta da harmonia das leis divinas. E o bem é aquilo que há e existe em harmonia com essas leis. E acreditamos nós que numa reformulação da ideia de erro e acerto, a própria reconstrução das nossas condutas devem ser agora pautadas ou pelo mal que eu não desejo e pelo bem que eu almejo. E cabe a nós muito esforço na construção disso tudo. Jesus continua a sua conversa com Simão Pedro, quando Pedro pergunta para ele: e quando o Consolador chegar, os homens o receberão compreensivamente? E Jesus diz: não, Simão, e não por algum tempo, não a princípio,
Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e, por isso mesmo, indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudará sem cansaço e lentamente elaborará a era da paz e da alegria sem jaça, sem imperfeição, sem mancha, sem falha. Removerá velhos obstáculos, promoverá a restauração social à base do amor e então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. A gente começa a perceber a dimensão do trabalho que Jesus tem realizado junto da humanidade terrena e na qual nós estamos inseridos, podendo, pelas oportunidades que Deus nos dá, nos fazermos colaboradores, a princípio, no mundo íntimo que nos cabe reformular, e com as forças que vamos adquirindo, no mundo mais imediato que está à nossa volta, nas relações pessoais, nas relações profissionais, em tudo aquilo que nós estamos inseridos, não mais como simples indivíduos, mas agora como espíritos imortais, cada vez mais consciente da sua natureza, porque essa consciência nos leva às responsabilidades que se desdobram desse aprendizado. E quando a gente pega e volta à conversa que Jesus tem com seus discípulos logo após ele ter curado aquele jovem obsediado, os discípulos querem entender por que eles não conseguiram. E Jesus fala para eles que para que eles tivessem êxito, para que houvesse êxito nesse tipo de auxílio que eles pretendiam realizar, era preciso oração e jejum. E ele finaliza ensinando para todos nós, como ele sempre faz em seu amor, que a oração é a do amor infatigável e o jejum é o jejum das paixões, que ainda hoje nós ainda carregamos e nos alimentamos com elas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa natureza em transformação. Porque a grande beleza das coisas não está em nós imaginarmos como seremos quando formos capazes disso, como seremos quando formos capazes daquilo. A grande beleza das coisas está em apreciarmos como somos e a alegria de consciência que nos é possível, nos é dado construir hoje, nas vidas em que nós estamos tendo mais esse contato, mais uma vez esse contato com o Evangelho de Jesus, agora enriquecido por tudo que a doutrina espírita nos traz, para amparar nos passos que nós já somos capazes, para que nós possamos consolidar a fé que nos cabe na elaboração do homem novo, disposto a construir um mundo novo. E isso tudo se dá na nossa natureza íntima, para que nós possamos ser, a semelhança do que Jesus nos ensina, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, para que nós possamos, nas nossas atitudes mais simples e diárias do cotidiano, termos condições de frutos melhores nas nossas escolhas, reflexões, reconstrução, não nos envergonharmos dos nossos erros, mas nos prontificarmos a corrigi-los, porque dói demais o orgulho ferido. Por isso que ele aponta aqui, a fala da Amélia Rodrigues aponta aqui a ideia da chaga, que o fracasso é pelo orgulho, a queimarmos naquilo em que a gente ainda precisa construir da humildade. Somos seres extremamente complexos, somos almas, na alegria da vida, em tudo aquilo que a vida representa, muitas vezes nas dores que não compreendemos, nas dificuldades que ainda nos atormentam, mas como espíritos imortais, à medida que nós tivermos condição de avaliarmos tudo
de uma maneira mais ampla, e depois que a tempestade serenar e os nossos corações puderem refletir sobre todas as situações que a consciência ainda nos aponta, nós vamos poder observar nessas situações toda a misericórdia divina nos favorecendo o aprendizado e a evolução que a gente almeja. Porque nada se ganha de pronto, tudo se constrói, se conquista, e aquilo que hoje a vida nos favorece, né, e em muitos casos o equívoco acha que é uma retribuição divina a certas conquistas evolutivas, pode ser que não seja. Pode ser que seja exatamente uma necessidade de aprendizado que nós estejamos vivendo e que a misericórdia divina novamente nos dá um voto de confiança naquilo que nos cabe ainda construir, ensinando-nos a lidar com forças, né, que nos ajudarão a consolidar no íntimo os valores morais que a caminhada evolutiva naturalmente nos leva a construir. Que a gente possa agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos vivendo o momento que estivermos, cada um na intimidade do seu coração pode refletir sobre isso. Mas a verdade é que nós nunca estamos sozinhos. Por mais que os nossos olhos não vejam, os nossos ouvidos ainda não escutem, os recursos do nosso coração podem sentir. Se a gente souber fazer um uso, né, da oração e do jejum que Jesus sugere aos seus discípulos, no sentido de vencermos cada dia a dificuldade de cada dia. A gente vai chegando aqui já às 8h15 da noite. Eu gostaria de convidar todos vocês que estão presentes para que a gente possa fazer uma prece, né, nessa nossa imensa gratidão, ainda que os nossos corações ainda carreguem também imensas dificuldades de entendimento, mas que o Senhor, em todo o teu amor e em toda a tua grandeza, possa nos envolver nesta noite, nos nossos corações, na morada, nos nossos lares, onde nós aqui estamos e onde aqui levantamos a Ti os nossos pensamentos. Obrigado, Mestre Jesus, pelo incansável trabalho de muitos que no silêncio de tantas eras têm nos convidado a seguir os Teus passos, a refletir sobre os Teus ensinamentos e a olhar com amor o nosso próximo, tanto quanto nós aprendemos a olhar a nós mesmos. Que os nossos corações se alegrem, voltem-se a Deus em gratidão para dizer ao Pai: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nos destes. Obrigado por todas as oportunidades e naquilo que ainda não conseguimos, que a perseverança possa ser a companheira do otimismo, a fim de que nós continuemos tentando. Que a Tua paz nos envolva e assim seja.